Vamos estudar a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 2. Eu vou ler do verso 1 ao verso 12, uma história, um fato verídico, um fato que aconteceu e, enfim, que ensina tanto para a gente. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o caminho da cura, o caminho bíblico da cura. E eu peguei exatamente esse texto porque traz algumas informações. Entretanto, não é só ele que a gente consegue identificar esses pontos. Pelo contrário, é um texto que traz muita similaridade com outras curas de Jesus nos evangelhos. E é impressionante como o processo é praticamente o mesmo. É impressionante o quanto as curas de Jesus, as formas que elas foram se manifestando, e isso a gente vê claramente nos evangelhos, há pontos similares, há uma similaridade entre algumas coisas que aconteceram, que causaram a cura, que formaram ou forjaram a cura na vida das pessoas. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, verso 3, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Verso 5: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e anda. Mas, verso 10, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-se, pega a tua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus pela palavra de Deus. Fala comigo: glória a Deus pela palavra de Deus. Portanto, a história aqui relata uma das vezes que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum é tido como a cidade de Jesus, porque Jesus passou um bom tempo da sua vida lá. Se você for em Jerusalém, ou melhor dizendo, se você for na Terra Santa, em Israel, você vai visitar o que sobrou de Cafarnaum. É uma das coisas incríveis que tem lá. É maravilhoso estar em Cafarnaum. E o ponto central, né, do sítio arqueológico de Cafarnaum é um lugar que eles falam que era a casa de Pedro. Pedro, como não só Pedro, mas pelo menos 5 dos 12 discípulos de Jesus moravam em Cafarnaum, eram daquela cidade, suas famílias estavam ali, viviam em Cafarnaum. E por algum motivo os estudiosos atribuem que Jesus, quando estava em Cafarnaum, usava muito a casa de Pedro. A casa de Pedro, e era uma casa grande, o sítio arqueológico mostra isso, era uma casa grande, por ser grande, recebia muita gente. Quando Jesus estava lá, faziam de lá um templo onde Jesus pregava, onde Jesus ensinava, onde Jesus ministrava. Provavelmente, até porque o Evangelho de Marcos é Pedro ditando para Marcos escrever, ou seja, o Evangelho de Marcos é na ótica de Pedro. Provavelmente essa casa era a casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra dele, onde Jesus operou vários milagres, enfim, onde Jesus sempre estava. E por que Jesus estava ali?
uma multidão se aglomerou dentro da casa para ouvir Jesus pregar. E Jesus passava tempo e tempo, horas e horas, ensinando, curando enfermos, pregando, ministrando, divulgando o seu reino, ministrando o seu gozo. Num desses dias, a Bíblia relata que um paralítico, guiado, ou melhor dizendo, conduzido por amigos, eram mais de 4, mas aqui a figura que 4 estava carregando, mas diz que havia mais de 4, levaram para Jesus, para que Jesus ministrasse a cura sobre ele. Chegando lá, viu uma multidão, eles não conseguiram entrar, sobem no telhado, fazem um buraco, procuram saber mais ou menos aonde Jesus estava, dentro da casa, faz um buraco no telhado, no teto, e desce o paralítico por cordas na direção de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé dele, ministra sobre ele, não a cura instantaneamente, estava na cara que ele queria ser curado da enfermidade que fazia ele não andar, estava na cara que seus amigos o levaram para isso, estava na cara que Jesus, em tese, deveria fazer um milagre ali, porque aquele milagre concreto acontecendo, todo mundo ia crer nele. Quem não ia crer? Um homem paralítico levantar e andar na frente. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao invés de ministrar a cura instantaneamente, diz assim: os seus pecados estão perdoados. E aí tinha uma turma lá de fariseu, de estudioso da lei, de gente hipócrita, cheia de leis e legalismo e religiosidade, que pensaram assim: poxa, quem que ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecado. Ele não sabia, ou talvez não levava em consideração, que ali estava o Deus encarnado. Jesus era Deus encarnado em homem. Vou repetir, porque tem umas bobagens na internet, é bom a gente sempre afirmar: Jesus era Deus encarnado em homem. Ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus e jamais deixará de ser Deus. E ele, sabendo dos pensamentos, Marcos fala dos pensamentos, ele diz: olha, o que é mais fácil? Eu dizer serão perdoados os seus pecados, ou dizer levanta e anda? Mas para que vocês saibam que quem está aqui é o Filho de Deus, para que se cumpra o que Isaías falava, Filho do homem, eu digo: pega sua maca, levanta e anda. Para que vocês saibam que o Filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, eu vou ministrar a cura. Bom, como eu disse, essa história tem ensinamentos de como chegar à cura, e trazem similaridade com outros fatos da Bíblia também que demonstram isso. A primeira coisa que a gente percebe aqui, e isso é muito importante, é fundamental para você que precisa de cura, é que os 4 e o rapaz doente foram na direção de Jesus. Isso é importante, isso é fundamental. Eles foram aonde Jesus estava. Na Bíblia são poucos casos, pouquíssimos casos, dá para contar na mão, de pessoas que foram curadas pela iniciativa de Jesus. E mesmo eu e a bispo estava conversando ali agora, mesmo alguns fatos que a gente diz, não, a iniciativa foi de Jesus, dá para a gente pesquisar que a iniciativa foi da pessoa. Por exemplo, no tanque de Betesda, o homem que vivia lá 38 anos e tudo mais, Jesus que começou a conversar com ele, entretanto ele estava lá esperando que o anjo mexesse na água, ele estava atrás da cura. Vocês estão entendendo ou não? A maioria dos milagres, a grande maioria dos milagres do Novo Testamento que Jesus operou, a pessoa foi na direção de Jesus. Você precisa ir na direção de Jesus. Se você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa de uma cura na sua vida, se você precisa de uma intervenção de Jesus no seu corpo, no seu físico, você precisa ir na direção de Jesus. Isso é importantíssimo. É importantíssimo, não é na direção de homens, não é na direção de instituição, é na direção de Jesus. É o único que pode curar, é o único que pode te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho operar milagres, não há ninguém, não há nada que possa resistir à operação desse milagre. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ir na direção de Jesus. Onde Jesus estava?
O que ele anda fazendo? Como ele anda ministrando? Eu preciso estar antenado com Jesus. Quem está me entendendo, diga um amém forte aí. Amém. Segunda coisa, que também há similaridade com outros fatos. Eu falei que a pessoa foi na direção de Jesus. Eu lembro que a mulher do fluxo de sangue foi na direção de Jesus. Eu lembro você que a gente chama de Bartimeu, era cego, ouviu que Jesus estava passando, ele levanta, mesmo cego, e vai na direção de Jesus. Ou seja, as pessoas vão na direção de Jesus. A segunda coisa é que havia um grupo de pessoas junto com ele, que ministravam de alguma forma fé sobre ele, coragem sobre ele. Havia pessoas que provavelmente disseram: vamos levar você até Jesus. Havia pessoas que carregaram ele na maca, cavaram um buraco no teto, desceram eles com corda, e quando Jesus, preste atenção, quando Jesus olha para ele, o texto está no plural, vendo a fé deles, não é dele. E eu fui no original é no plural, vendo a fé deles. Irmãos, eu bato muito na tecla, porque isso é importante a gente ensinar. Eu bato muito na tecla que há pessoas que são colocadas nas nossas vidas para serem agentes malignos na nossa vida, para roubar a nossa fé, para não permitir que a gente alcance aquilo que Deus tem reservado para nós. E eu sempre uso um texto aqui, mas eu poderia citar tantos outros, mas eu sempre uso um texto de Ló e Abraão, porque em Gênesis capítulo 12 a Bíblia diz que Deus manda Abraão ir para um lugar e vai se cumprir uma promessa da vida dele, mas o cumprimento da promessa só acontece em Gênesis capítulo 13, quase 15 anos depois. Por quê? A Bíblia é clara, porque Ló estava com Abraão. Ló era o sobrinho de Abraão. Enquanto Ló estava lá, Deus não podia cumprir a promessa na vida dele. Enquanto Ló estava lá, havia promessa, mas não havia o cumprimento da promessa. Há pessoas que roubam a nossa fé, roubam a nossa bateria espiritual. É por isso que Jesus, ao chegar na casa de Jairo, e olha que Jairo foi na direção de Jesus, puxar Jesus para curar a sua filha. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está lá as capideiras tudo chorando, lamentando que a filha de Jairo tinha morrido. Jesus manda sair todo mundo da casa. É para ficar aqui Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Não quero saber de zombaria, só eles. Por que Jesus fez isso? Porque aquelas pessoas iam roubar a fé de Jairo, iam roubar a fé da esposa de Jairo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem pessoas que você precisa afastar da sua vida. Deus não vai afastar não, meu querido, é você que tem que afastar. Mas existem pessoas que, da mesma forma que o diabo coloca na tua vida para te atrapalhar, Deus providencia para ser uma bênção na tua vida. Existem pessoas que são agentes de fé na sua vida. Existem pessoas que são agentes de bênção na sua vida. Existem pessoas que estão lá do seu lado para dizer assim: eu vou te levar lá na igreja, eu vou te levar onde Jesus está. São pessoas que, quando sabem que você está enfermo, te ligam para orar por você. São pessoas que Deus coloca na sua vida para ativar a sua fé, para animar a sua fé. É o caso desses rapazes que carregaram esse paralítico, e não é fácil carregar um homem adulto. Ande com pessoas que te ajudam. Eu falei isso aqui, que Davi, depois que invadiram Ziclac, roubaram as suas esposas, os seus filhos, aquele povo que eram os valentes de Davi, aqueles homens que eram pau para toda obra, Joabe e companhia limitada, guerreiros que eram leais a Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que eles queriam apedrejar Davi. Davi descobriu que quando não há nada tão ruim que não possa piorar, está lá escrito isso na Bíblia, os amigos leais, os valentes de Davi. Porque quando a gente está na bad, quando a gente está ruim na vida, as pessoas começam a te desprezar. Quando a gente está bem não, mas quando a gente está ruim, começa a te desprezar. Quando você perde o poder de influenciar ou de dar alguma coisa para eles, eles começam a falar mal de você. Davi entendeu isso, mas ali tinha um que não se encaixava. Era Eliabe, ele não se encaixava. Ele era filho de Abimeleque. Ele era sacerdote. Ele trazia a estola sacerdotal. Davi se reanimou no Senhor, e ali tinha pelo menos Abiatar, o nome dele é Abiatar. Pelo menos
que trazia a estola sacerdotal, e Davi trouxe ele para perto, e eles consultam o Senhor junto, e Deus fala: vai atrás que você vai resgatar todo mundo, e Davi se reanima no Senhor e vai atrás. Mesmo em meio àquele bando de gente que queria apedrejar, tinha uma pessoa para animar a fé de Davi. Vocês estão entendendo, irmãos? Vou dar uma palavra de Deus para você, posso? Afaste todo mundo que rouba a sua fé, e se aproxime de todo mundo que ativa a sua fé. Começou a roubar a sua fé, cai fora. A sua fé vale mais do que qualquer amizade. A sua fé vale mais do que uma palavra afável. A sua fé vale mais do que alguém que é bom para jogar bola ou comer junto. A sua fé vale muito mais do que qualquer relacionamento. Terceira coisa que eu vejo aqui é que a multidão atrapalhava. Eles tentaram entrar na casa, não tinha jeito. Quando a mulher do fluxo de sangue tentou aproximar de Jesus, a Bíblia diz que ela toca na orla das vestes, mas toca na bainha da roupa. Por quê? Porque a multidão apertava tanto ela, que ela talvez tropeçou e teve que pegar ali embaixo. Quando Bartimeu foi na direção de Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que a multidão falava: cala a boca, fica quieto. Quando os pais levaram as crianças, quando os pais levaram as crianças para que Jesus os abençoava, a Bíblia diz que teve gente que diz: não faça isso, tira essa criançada daqui, esse povo fica tarrendo, bagunceiro, sai daqui. E a Bíblia diz que Jesus falou: não, deixa elas vir, porque delas é o reino de Deus. Escuta, irmãos, a multidão do mundo sempre vai ser contra a você ter a sua cura. A multidão sempre vai dizer para você que você não deve buscar cura. A multidão sempre vai dar um jeito de te atrapalhar. E quando eu falo multidão, não estou falando apenas de coisas naturais, eu também posso falar de coisas espirituais. A Bíblia diz que Jesus, ao ir libertar um rapaz que estava preso em demônios na região de Gandara, o Gandareno, que vivia nu, se cortando, se machucando, nem as correntes se seguravam mais ele, vivia nos cemitérios. Quando Jesus vai libertar ele, Jesus dorme do barco, mas você lembra o que acontece? Vem uma tempestade. Fizeram de tudo para Jesus não chegar do outro lado, mas é Jesus, meu irmão, se Jesus está do barco, ele vai chegar do outro lado. Às vezes a multidão é espiritual. Não, vem cá, eu vou te ensinar uma mandiga. Não, eu vou te ensinar uma simpatia. Não, vem cá que eu vou... Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes é espiritual. Se eu perguntar aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas se eu perguntar aqui, quantos aqui já se arrumaram para vir num culto que precisava de uma cura, que precisava de um milagre, e aquela visita chegou na hora do culto? E geralmente é um amigo que fazia tempo que você não via, um parente que fazia tempo que não você viu, você fala: agora eu não posso no culto, ele chegou aqui, agora eu vou ter que assar pão de queijo. Isso é normal, irmãos? Isso é normal? Não é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então entenda, a multidão sempre vai tentar impedir você de ter um milagre. E a Bíblia diz que eles sobem no telhado e eles removem o obstáculo. Há obstáculos naturais e espirituais. E um dos obstáculos, entenda aqui agora que eu vou te falar, se você não prestou atenção em nada, para trás e nem para frente, fica nisso aqui, pelo menos. Existem crenças interiores que muitas vezes já foram consolidadas no nosso coração, que impedem a gente de receber o que Deus tem para a gente. Posso ir mais fundo? Vocês me dão permissão? Posso ir? Então vamos lá então. Você ouviu por muito tempo que Deus não te ama, ou você interiorizou isso? Ou você ouviu por muito tempo alguém dizer para você que você não merece as coisas, e você interiorizou isso para dentro de você. Então Deus quer fazer um milagre na tua vida, você fala: eu não mereço, ou Deus não me ama, ou eu não quero, ou isso ou aquilo outro.
São coisas que você construiu no seu coração, que ganhou raiz no seu coração, que impedem você. Deixa eu contar um segredo para você, aliás, que não é segredo, uma história, uma verdade para você. Você realmente não merece. Eu também não mereço. Não é por causa do nosso merecer, não é por causa de quem nós somos, não é pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, é por quem Ele é por quem Ele, pelo que Ele fez. Não é sobre mim ou sobre você, é sobre Jesus Cristo. E quando Ele age na cura, não é por merecimento, é por graça, e graça é favor imerecido. Mas a multidão e o obstáculo sempre vai ter. E o que eles fizeram com o obstáculo? O que eles fizeram com a multidão? Removeram. Quem tirou a pedra para Jesus ressuscitar Lázaro? Não foi os anjos, não. Aliás, os anjos só tiraram a pedra quando Jesus ressuscitou. Mesmo assim, não era muito mais um sinal para nós hoje do que qualquer outra coisa. Quem tirou a pedra para que Jesus ressuscitasse Lázaro foi a família dele. Eu e você precisamos remover os obstáculos. Outra coisa que eu vejo muito claro, e aí tem a ver com crenças interiores também. Jesus olha para eles e a Bíblia diz: vendo-lhes a fé. O maior segredo é a fé. O maior contato seu com Deus é a fé, é a certeza, é a convicção, a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. E você pega Hebreus capítulo 11, vários exemplos que o autor de Hebreus traz, de pessoas que usaram esse instrumento que Deus nos dá, chamado fé. Eu tenho certeza. E olha, e Hebreus dá o exemplo do pai da fé, que é Abraão. Todos nós somos discípulos de Abraão, somos filhos espirituais de Abraão. Nesse exemplo clássico, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, tudo dizia, olha só, tudo dizia que Abraão não poderia ser pai. Ele já estava com quase 100 anos, a mulher dele já tinha passado de 90 anos, evidentemente que não podia ter filhos. Tudo dizia, ele creu contra a esperança. E tem mais, porque quando o filho nasce, quando Isaac nasce, logo depois, quando Isaac tinha lá seus 12 para 13 anos, a Bíblia diz que Deus manda a Abraão oferecer Isaac como sacrifício. Vocês conhecem a história? Na hora que Abraão levanta para fazer o sacrifício, ele ouve Deus falando: basta. E tem um cordeiro preso no mato, e ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaac. Isso é uma simbologia de Cristo Jesus. O cordeiro de Deus se sacrifica no nosso lugar. Ok, mas o que o autor de Hebreus fala sobre isso? Que Abraão tinha tanta fé na promessa que Deus tinha lançado sobre a vida dele, que ele seria pai de numerosas nações. Vocês estão comigo ou não? Que ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaac. E aí o autor de Hebreus diz que espiritualmente ele recobrou, e espiritualmente ele fez essa cobrança. Ele sabia que se Isaac morresse, se Deus prometeu, ele ia ressuscitar Isaac, e espiritualmente ele faz essa cobrança. Isso é fé. Fé não tem explicação. Se você tentar explicar fé, não tem jeito. É por isso que uma pessoa ou outra pode chegar para você e dizer assim: olha, eu não acredito em Deus, eu tenho essa prova A, B ou C. Eu não acredito na Bíblia, eu tenho essa prova A, B ou C. Comigo vai ter uma discussão maravilhosa, eu amo ter essa discussão. Mas se no final ele convencer que a prova dele é concreta, eu tenho um argumento final. Eu digo a ele: ok, mas você nunca vai conseguir tirar as experiências que eu tive com Deus. Isso é fé. Qualquer prova que você pode trazer para mim, cientificamente, sei lá o que, não tira as experiências que eu tive com Deus. Vou mais fundo, posso? Me permitam? Mas muitas das vezes Deus age na sua soberania, muitas das vezes Ele não age segundo o que eu quero, Ele não faz do jeito que eu quero. Ele pode curar instantaneamente, como Ele pode curar através de um médico. Ele pode curar instantaneamente, como Ele pode curar através de uma cirurgia. Ou Ele pode não curar.
Ele é soberano, ok, mas a minha experiência negativa não anula a natureza de Deus. A natureza de Deus é: Deus cura. Ah, mas ele não curou meu primo. Mas Deus cura. Ele tem um motivo dele, ele sabe muito mais do que a gente. Provavelmente o dia que você chegar no céu, sentar no colo dele e perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor não fez assim? Ele vai te explicar e você vai dizer: ah, eu entendo agora. Entretanto, isso não muda a natureza de Deus. A natureza de Deus não muda por causa da minha experiência negativa. Se Deus não me curou, não quer dizer que Deus não cura. Eu tenho um testemunho pessoal, simples, mas pessoal sobre isso. Eu fui diagnosticado, há uns 13 anos atrás, com pedra na vesícula, muito barro. Isso foi numa sexta. O médico queria me operar no sábado. Eu falei: não, eu vou operar daqui uma semana. Por quê? Porque Deus vai me curar. Eu sou homem de fé. Na quarta-feira eu preguei aqui. Uma irmã estava transparente, o filho dela trouxe, está com pedra na vesícula, a vesícula já inflamou, e eu não sentia dor, e ela estava morrendo de dor, estava na cara que ela estava morrendo de dor. Ora com ela, bispo. Eu falei: oro. Na época era pastor ainda. Ora com ela, oro. Orei com ela, ministrei a cura com muita fé. Isso foi na quarta. Na quinta eu virei para minha mulher e falei assim, minha mulher é médica também, né? Eu falei: marca outro exame, outra ultrassom que eu vou lá, porque eu estou curado. Ah, mas o plano de saúde não pega. Nós vamos pagar particular, porque eu estou curado. Lembra disso? Fomos lá. Mas você voltou aqui, seu Fábio? Voltei. Fez o exame, passou aquela meleca lá, girou, aumentou as pedras. Tem que operar. Isso foi quinta. Operei no sábado de manhã. Você acha que a história acabou aí? Eu não me pergunte como, mas eu convenci um médico a me dar alta no mesmo dia. Eu fui para casa sábado à noite. Quando eu cheguei em casa, me contaram, estava tendo uma campanha aqui na igreja, me contaram que a irmã deu testemunho à noite aqui. E o testemunho que ela deu aqui foi o seguinte: eu estava com a minha vesícula inflamada, com pedra, já estava descendo para o pâncreas. Eu procurei o bispo Fábio, ele orou comigo, eu fui curada em nome de Jesus. Mas eu estava aqui com cirurgia, com ponto. Deus curou ela instantaneamente, e a minha ele curou como? Cirurgia. Irmãos, eu não tenho problema de vesícula mais. Eu não tenho vesícula. A minha experiência não anula a natureza de Deus. Deus cura. Quem está comigo aí? Vendo-lhes a fé, Jesus agiu. O que move a mão de Deus, escuta essa verdade imutável: o que move a mão de Deus não é o seu sofrimento, não é o seu choro, não é a sua revolta. Não adianta ficar emburrado, não é ficar de biquinho, não adianta. O que move a mão de Deus não é o seu sofrimento, o que move a mão de Deus é a sua fé. Ah, eu não concordo com isso. Meu querido, Deus te ama, mas Ele não te deve nada não. Deus te ama, mas Ele não nos deve nada. Ele nos ama, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos consagrar, nos separar, mas Ele não nos deve nada. Ele é soberano. O que move a mão de Deus é a nossa. Fala comigo: o que move a mão de Deus. Fala: o que move a mão de Deus na minha direção, na direção da minha família, na direção da minha cura, é a minha fé. E não é qualquer fé, é a fé em Cristo Jesus. Amém? Por fim, me chama muita atenção desse texto, e eu não podia deixar de mencionar que Jesus, ao ver o rapaz deitado, ao ver aqueles homens todos, Jesus fala: os seus pecados lhes são perdoados. Eu já falei isso aqui, eu já preguei aqui, um ou outro já ouviu falar, mas eu vou falar de novo, porque o óbvio muitas vezes precisa ser repetido, porque a gente despreza por ter se tornado óbvio. Seus pecados estão perdoados.
E talvez a gente não entende o porquê disso. Por que Jesus não foi curando ele logo? Porque a obra de Jesus não é incompleta. A obra de Jesus é completa. Deus não vai fazer algo na sua vida de forma incompleta. Deus vai fazer algo na sua vida de forma completa. A obra de Jesus é te salvar, te regenerar, te redimir. O milagre é um detalhe. Faz parte, mas não é o principal. Faz parte, mas não é o mais importante. Vocês estão entendendo ou não? Vou repetir: o milagre, a cura de Jesus faz parte, mas não é o principal, não é o mais importante. A Bíblia fala que Jacó recebeu um novo nome, Israel, de Deus. Deus deu um novo nome para ele. A Bíblia fala que ele deixou de ser Jacó, que significava usurpador, bandido, para se tornar Israel. Lutou com homens e com Deus e venceu, vencedor com Deus. A Bíblia fala que a partir daquele momento ele de fato se torna herdeiro espiritual da bênção de Abraão, da bênção de Isaac. Até ali ele era fugitivo e fugia de todo mundo, de Esaú primeiro, depois do seu sogro, depois de novo de Esaú. Mas acontece algo ali no Val de Jaboque. Deus luta com ele. A gente conhece a história. O que talvez às vezes não vem da nossa memória é que esse homem manca para o resto da vida. Depois desse encontro, ele manca para o resto da vida. Jacó, o homem de Deus, Jacó, Israel, depois desse encontro, a Bíblia diz que Deus desarticula a coxa dele e ele tem um problema que essa marca é tão forte que o povo de Israel até hoje não come a coxa. Os ortodoxos, os religiosos não comem a coxa. Por quê? Porque Jacó teve a sua perna mexida, não sei como é que fala cientificamente falando, mas mexida ao ponto de ficar com a marca para o resto da vida. O mais importante não era fazer Jacó andar direito, o mais importante era mudar a vida dele de Jacó para Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O milagre, ele faz, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele regenera, ele pega o que é passado e joga no mar do esquecimento, ele te faz uma nova criatura. O mais importante é a salvação, é o reino, é a obra completa dele na sua vida. Milagre, detalhe, que para ele basta apenas uma palavra. Vocês entendem? O que eu quero dizer com isso, eu termino agora. Ele quer te curar. Ele quer curar você, Ele quer curar o seu físico, Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida, amém, glória a Deus por isso. Mas acima de tudo, Ele quer que você se torne um agente do reino dEle. Acima de tudo, Ele quer que você encontre a salvação nele. Acima de tudo, Ele quer que a obra dele seja completa na tua vida. Acima de tudo, Ele quer que de fato você se torne uma nova criatura. O que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e isso é através da obra do Espírito Santo em mim. Entende? Tenha isso na sua consciência. O Deus que cura, quer te curar, mas antes, Ele quer fazer uma obra completa na tua vida.